Moisés sonhou, Moisés imaginou, ficou filosofando vários dias e imaginou aquilo. Não, era uma revelação divina. E depois deles fazerem tudo aquilo ali, dá a entender que o fogo, se entende que o fogo que veio e consumiu o holocausto, não foi o fogo acendido pelo sumo sacerdote. Porque dentro do ritual nós vamos aprender que o sacerdote acendia esse fogo, e depois desse fogo aceso, ele tinha que manter esse fogo aceso. Mas no pontapé inicial ali, Deus respondeu com fogo. Veio uma intervenção divina, como dizendo assim: olha, eu estou aprovando, eu estou dando a minha aprovação. Então ele realizou um milagre, que depois não ia ser mais feito desta maneira, mas o sumo sacerdote acendia o fogo, e esse fogo então não se apagava mais. Mas de início, o autor da revista aqui nos ensina e nos mostra que houve uma intervenção divina. E dentro dessa intervenção divina, então, o povo, no versículo 24 do capítulo 9, o povo com júbilo se prostra e adora. Note aí que existiu um júbilo e uma prostração e uma adoração. Em outras palavras, uma adoração com reverência. Deus respondeu com fogo, oh glória a Deus, aleluia. Mas existe aí também uma reverência. É uma alegria reverente, é uma alegria com reverência. Não é assim uma alegria com aberrações, com coisas bizarras. Porque muitas das vezes se pega esse texto aqui de Levítico capítulo 6, versículo 13, e se faz um salseiro danado em cima dele. Misericórdia, mas faz um salseiro que não é brincadeira, viu? Se você parar bem e olhar o que significa Deus respondendo com fogo, você vai ver que existe uma alegria com reverência, se você compreender o que é Deus responder com fogo. Porque, pensa bem, medita bem, foi preparado um holocausto, um sacrifício, os animais, não só um, mas vários, estão todos colocados em ordem, e agora vem o fogo, e o que o fogo faz? O fogo consome esse holocausto. Ora, se o fogo está consumindo, é para mim parar e pensar, bom, está consumindo aquilo que eu ofereci. Deus respondeu com fogo e está consumindo o holocausto. O que esse fogo representa para mim agora, dentro desse sacrifício? É a ira de Deus sendo descarregada naquele sacrifício, porque o sacrifício é em favor do pecador e do pecado que o pecador cometeu. Se está sendo descarregado uma descarga de fogo sobre aquilo lá, e eu penso assim, olha, aquilo deveria ser descarregado em mim e não no animal, vai me dar uma alegria, porém uma alegria com reverência, que me leva a me prostrar diante do Deus Santo, que está punindo alguém no meu lugar. Aqui na introdução o autor continua dizendo assim: muitas vezes nosso culto torna-se formal, sem a manifestação evidente da presença de Deus. Bom, o autor aqui está trazendo uma interpretação para nós, e uma interpretação correta e válida, e muito bom para nos ensinar. Ele está dizendo assim, olha, Deus respondeu com fogo, e isso o povo compreendeu que Deus estava presente. Deus está presente. O hino cantado é: Deus está no templo, Deus está presente. Deus está presente no culto. Onde estiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, trazendo para o Novo Testamento, onde estiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali estou eu no meio deles.
Então, quando nós vamos fazer qualquer culto para Deus, a primeira coisa que tem que vir na nossa mente é que Deus está presente. E se Deus está presente, aqui vem então a questão do autor da revista. O que precisa ser feito? É necessário renovação da vida, do culto, do louvor. E isso é o que estudaremos nessa lição. Se Deus está presente, tem que haver uma renovação, tem que haver uma mentalidade diferente, tem que haver uma ideia que eu vou me apresentar diante do Deus Santo e Ele está presente. Então não vou de qualquer maneira, não vou de qualquer jeito. Existe um ritual, não que eu faça mais o ritual do Velho Testamento, mas dentro do ritual existia a ordem e a ordem permanece. A ordem é igual, tem uma ordem no culto. Muitas das vezes nós pensamos em fazer um culto de qualquer maneira. Não, existe uma ordem. Não tem um ritual mais, mas existe uma ordem do culto. Você vai para o Novo Testamento, os escritos de Paulo. Quando vós vos reunis, irmãos, cada um de vós tem hinos, tem salmos, tem doutrina, tem profecia, tem os dons espirituais que cada um recebeu do Senhor. Faça-se tudo com ordem e decência. Você já foi num culto que o camarada que está dirigindo o culto não consegue dirigir o culto? Não porque ele esteja tão embriagado do Espírito Santo, é porque tem gente que dentro da igreja que não deixa ele dirigir o culto. Uma vez eu fui numa igreja de fogo puro dessas daí, eu estava sozinho. A Marluce estava lá em Delmiro Gouveia. Eu fui, misericórdia, o coitado do dirigente não que se conseguia dirigir o culto. Teve uma hora que o dirigente falou assim: ô irmão, deixa eu dirigir o culto. Ô irmão, dá um tempinho aí, pelo amor de Deus. Por quê? Porque existe uma, sabe, eu sou pentecostal. Pentecostal virou sinônimo de desordem. E não é assim, não é dessa maneira. Vamos buscar renovação? Vamos. Renovação da vida, do culto, do louvor, alegria, espontaneidade. Cada um tem algo a oferecer na igreja. Tudo isso é verdade, mas com ordem e decência. Fogo consumidor, aí do lado esquerdo da página aí, da introdução aí do lado esquerdo. Alguns versículos nas escrituras referem-se ao fogo como sinal visível da manifestação da presença de Deus. Assim foi com Moisés quando se deparou com a sarça ardente, Êxodo capítulo 3, versículo 4. Em Êxodo capítulo 24, versículo 17, o escritor diz que o aspecto da glória do Senhor era como um fogo. Deus é fogo consumidor, Hebreus 12, 29. No culto judaico, o fogo sobre o altar jamais poderia se apagar. Era o sinal visível da presença invisível de Deus. No culto cristão do Novo Testamento, não havia altares, velas e nem rituais. Havia uma liturgia simples, mas plena da presença de Deus. Então, quando os irmãos lá na igreja primitiva começaram a se reunir, eles começaram de maneira, no nosso linguajar, de maneira clandestina. Eles iam no templo, mas ia cada vez mais, o templo foi fechando a porta para eles. E eles então se reuniam em casas. Por ocasião da descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes, eles estavam reunidos em um cenáculo, de maneira simples, não tinham ritual, porque o ritual tinha que ser feito somente no templo. Antes do templo era no tabernáculo, depois de construído o templo era no templo. Não poderia ser feito nas casas. Mas o Novo Testamento veio para mudar tudo. Jesus Cristo morre na cruz do Calvário e não é necessário, não precisa e nem se deve mais fazer rituais com animais. E então eles estão reunidos, mas com ordem e decência. Estavam todos reunidos no mesmo lugar,
todos juntos no mesmo propósito, que era obedecendo uma ordem de Cristo, e ali então foram todos cheios do Espírito Santo, com ordem e decência. Tópico 1: Deus não se manifesta em altar desmantelado. Então agora o autor vai nos levar então para a sua tese. Como que vai se renovar o culto? Como que vamos ter um culto abençoado? Vendo o exemplo em Levítico. Então diz aqui: o Senhor havia dado orientações precisas sobre a construção do tabernáculo, bem como acerca de todo o sistema de culto e sacrifícios. Moisés e Arão vistoriaram a obra e tudo estava rigorosamente conforme o modelo divino. Êxodo capítulo 25, 40. Quando Moisés, na supervisão, Moisés foi o supervisor, foi o gerente de tudo. Ele gerenciou de tal maneira que tudo fosse feito segundo o modelo que foi mostrado para ele no monte. Ele subiu no monte, ficou 40 dias e 40 noites com Deus, e ali então Deus deu para ele o modelo, tanto do tabernáculo físico, como de todo o trabalho dentro desse tabernáculo físico, e tinha que ser feito rigorosamente de acordo com o modelo. Existia uma cartilha, existia um projeto, existia uma arquitetura, tudo detalhado, tudo projetado, e o construtor não tinha o direito de ir lá e mudar um prego. Cada cortina, cada detalhe no seu devido lugar. Nós não temos o direito de mudar nada na igreja, tem que ser de acordo com o projeto divino, a arquitetura divina. Então foi tudo bem realizado. Então Deus não se manifesta em altar desmantelado. Então começa pelo modelo. Nós temos que ter um modelo divino, um modelo pautado pela palavra. E agora então aqui, o altar dos holocaustos, achava-se em ordem. Algo extraordinário estava por acontecer. Os líderes Moisés e Arão dirigiram-se a Deus em oração e pediram a bênção sobre o povo. Subitamente a glória do Senhor manifestou-se e um fogo de procedência divina incendiou o altar e consumiu o sacrifício. Era o clímax daquele momento de inauguração do serviço sagrado. Levítico capítulo 9, versículo 24, veja Êxodo 40, versículo 34 e 38. Então, tudo na ordem certa, tudo na ordem correta. Cada coisa no seu devido lugar, cada ritual, cada coisa, cada detalhe no seu devido lugar, cada animal sacrificado, colocado no seu devido lugar, a oferta de manjar no seu determinado local, a oferta de especiarias no seu devido local, cada coisa no seu devido local. Repetindo novamente o escrito de Paulo: irmãos, quando vos reunis, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem hino, tem profecia, tem tudo é bom. 1 Coríntios capítulo 12, dons espirituais, e vai por aí afora, né? Mas depois que ele fala dos dons espirituais, ele fala da regulação do culto também na igreja primitiva. Tudo com ordem e decência, tudo no seu devido lugar. Cada um tem a sua hora, o seu momento. Quando eu me converti, que eu comecei a ir para a igreja, e Deus me dava sonhos, e eu chegava no culto, eu não pedia oportunidade, não pedia oportunidade, eu fazia uma oração: Senhor, se for para mim contar,
Se for para mim falar, o senhor toca na pessoa que está dirigindo o culto e me dê a oportunidade. Não é eu chegar lá e achar que eu sou o dono do culto. Porque no meio pentecostal tem muito disso. O camarada passa na frente do dirigente. Se o dirigente está falando, eu não posso tomar. Numa escola dominical tudo bem, eu posso levantar a mão, mas num culto jamais. Vira uma salada só. Vira uma confusão só. Então cada coisa no seu devido lugar. É isso que ele está aqui no subtópico 1, ele está falando. 2. Deus não se manifesta em altar desmantelado. Ele vai dizer, altar em ruínas não é lugar da presença de Deus. Elias, num momento de confronto com falsos profetas, restaurou o altar do Senhor. Depois invocou o nome do Senhor e pediu fogo do céu. Sua oração foi respondida e todos viram que só o Senhor é Deus. Ou seja, o profeta chegou lá, primeira coisa, ele reconheceu, do jeito que o altar está, não pode haver manifestação divina. O altar está desmantelado. O que significa isso hoje? É a nossa própria vida. O altar é a nossa própria vida agora. Então, começa na vida do adorador. O culto começa primeiro na vida do adorador em particular. Depois vem o coletivo. Em primeiro eu conserto a minha vida. Eu conserto como? Eu vou esperar ser perfeito para adorar a Deus? Não, não é isso daí. O profeta aqui, primeiro ele reconheceu que tinha algo quebrado. E reconhecendo que havia algo quebrado, ele tomou a atitude de consertar. Isso ensina para mim e para você que nós devemos então olhar para dentro de nós. É a lição da Santa Ceia. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e depois então coma do pão e beba do cálice. Então venha para o culto já examinando a si mesmo. Tem alguma coisa errada na minha vida? O salmista levou tão a sério isso daí, que ele chegou a orar e pedir assim, Senhor, aqueles pecados que eu não conheço, sonda e me vê se há em mim algum caminho mau. E então me livra desses pecados que me são ocultos. Porque nós pecamos até naquilo que nós não conhecemos. Tem muitas das vezes que nós estamos tão distantes de Deus que não temos consciência do pecado que nós estamos carregando. E além do mais, tem aquele camarada que cauteriza a consciência, né? Ele vai calando a consciência, até que a consciência não fala mais. E eu preciso ir lá e consertar, Senhor, como é que está a minha consciência? Será que eu estou odiando o pecado mesmo da maneira que eu deveria odiar? Porque na realidade eu tenho que criar um ódio contra o pecado, para tratar o pecado à maneira que ele merece ser tratado. Eu tenho que consertar o altar. Eu conserto o altar primeiro, o meu primeiro, aí venho para a igreja, aí eu vou começar a cumprir aquilo que Cristo diz, né? Por que atenta tu no argueiro que está no olho do teu irmão e não vê a trave que está no teu? Então primeiro vê a trave que está no teu, tira a trave que está no teu olho, resolve o teu problema primeiro e depois você vai ver como ajudar a tirar o argueiro do olho do teu irmão. Aí você vem para o coletivo e dentro do coletivo você já com o teu altar arrumado. Se tem algum altar no coletivo desarrumado, então você vai ser um canal de bênção para começar a arrumar isso daí. É igual a Elias fez aqui. Elias foi um canal de bênção. Ele arrumou primeiro e aí o fogo desceu e a turma em volta. Olha, esse é Deus. Esse é o Deus que a gente deve seguir, né? 3.
Deus não se manifesta em altar estranho ou comprometido com a idolatria. E agora aqui começou a complicar o negócio, hein? Agora ele saiu do individual e coletivo e foi direto para o coletivo. Altares pagãos comprometidos com falsos deuses não são lugar para a manifestação divina. Aí ele vai abrir vários subtópicos aí. O subtópico A, Acás havia mandado edificar um altar de acordo com o modelo pagão que observaram em Damasco. Bom, então Acás era um rei lá do povo de Israel. E acontece o seguinte, ele estava numa guerra e ele viu que não tinha como vencer a guerra. Síria, ele estava em guerra contra a Síria. E agora então, em vez de buscar a Deus, ele vai e busca ajuda em um outro reino humano, que era a Síria. E a Síria ajudou ele mesmo, a Síria venceu a guerra para ele. E se corria uma ideia do seguinte, hein? Aquele Deus que vence a guerra, esse Deus é mais poderoso que o meu. Então, se o Deus da Assíria venceu a guerra para mim, ele é mais poderoso que o meu Deus, que é o Jeová. Ele não parou para pensar assim no passado, mas por que aconteceu isso comigo? Ele não parou para pensar no passado, ver a história do passado. Não parou para pensar, olhar para si mesmo e ver aonde que ele estava pecando como líder e o povo de Israel pecando também. Porque se Deus então entregou o povo de Israel na mão de um inimigo, é porque o povo de Israel estava em pecado. Então Deus estava, através de um castigo, chamando o povo para o arrependimento, mas eles interpretaram errado. Eles interpretaram de maneira errada. E agora então, Acás faz uma aliança. Fazer aliança com o diabo não é bom, hein? Você pode até ter vitória no começo. É igual os camaradas que vendem a alma para o diabo para ficar rico. Até fica. Tem uns que fica mesmo. Você quer ver um povo rico? Maçonaria. E tem um monte de protestante evangélico na maçonaria, hein? E fica rico mesmo. Está cheio, está cheio. Mas e depois? É como o pastor Pedrosa fala, nem tudo que dá certo é certo. Vender a alma para o diabo para ficar rico e ficar rico, não significa que é certo. Uma hora a cobrança vem. Uma hora a cobrança vem. Acás teve uma vitória e foi lá na Síria. E viu lá então o altar dos deuses deles. O que ele fez? Fez uma cópia, olhou bem direitinho e mandou para o sacerdote. O sacerdote, em contrapartida, colocou em prática o que Acás tinha mandado. E fizeram um altar lá, segundo o modelo da Assíria. E ainda quando o rei chegou lá e que viu, ainda mandou colocar o altar de bronze do tabernáculo em segundo plano. Ou seja, coloca ele aí num lugarzinho aí, ó, não totalmente jogado, mas ele fica em segundo plano. Então o que o autor da revista aqui está querendo dizer aqui para nós, olha, no altar que está envolvido com a idolatria, na realidade Deus não está lá. Aí Paulo traz isso à tona lá em Coríntios também, dizendo assim, o ídolo é alguma coisa? Não, o ídolo não é nada. Nós sabemos que existe um único Senhor, um único Deus, um único Espírito. O ídolo não é nada. Mas o que está por trás do ídolo são os demônios. É isso que Paulo ensina. E eu não quero que vocês sejam participantes de duas mesas. Uma mesa de Deus e outra mesa dos demônios. Você já percebeu que dentro da história de Israel se envolveu terrivelmente com a idolatria, e foram parar no cativeiro babilônico por causa da idolatria.
E quando veio a igreja primitiva, a igreja cristã caiu no mesmo erro. Porque quando você busca a história, estuda a história da igreja, você vai ver que a igreja primitiva se tornou a igreja católica, apostólica romana, cheia de ídolos. E a igreja cristã se tornou uma igreja idólatra. E é isso que tanto os profetas do Velho Testamento chamaram a atenção de Israel, e os apóstolos também chamaram a atenção da igreja nos seus primórdios. Fugir da idolatria, fuja da idolatria, cuidado com a idolatria, cuidado com os ídolos mudos, cuidado. Lá parece que acontece alguma coisa, às vezes quando a gente começa a conversar com um idólatra, e ele fala, eu recebi tal bênção, eu fiz uma promessa, e a fulana de tal, e o fulano de tal me atendeu. Existem muitas operações mentirosas, e que mantêm as pessoas presas na idolatria. Então nós temos que tomar cuidado, todo cuidado é pouco. Deus não está presente no altar dos ídolos. É isso que ele está ensinando para a gente aqui. Subtópico B, Jeroboão trouxe a idolatria para Israel. Ele instituiu um sacerdócio próprio, edificou um altar e nele ofereceu sacrifícios indevidamente. Deus mostrou seu grande descontentamento e fez com que a mão do rei viesse a ressecar, e que o altar em Betel fosse fendido ao meio. 1 Reis, capítulo 13, versículo 4 e 5. Esse Jeroboão aqui, esse acontecimento foi antes de Acás. E o que ele fez? Jeroboão foi o camarada que recebeu a profecia, trazida pelo profeta Aías, dizendo para ele, olha, eu vou tomar o reino da mão de Salomão, porque Salomão se entregou na velhice à idolatria. Veja só, Deus estava falando para ele que ia tomar o reino da mão de Salomão, ia deixar o filho de Salomão somente com 2 tribos, e Deus então ia dar 10 tribos para Jeroboão. E qual era o motivo? Idolatria, por causa da idolatria de Salomão. Mas Jeroboão então assume o reino das 10 tribos, conforme Deus havia falado. E qual foi a sua primeira atitude, e a atitude errada? Ele ficou primeiro com medo de perder o reinado sobre as 10 tribos. Ele ficou com medo de perder a liderança sobre as 10 tribos. E qual era o motivo? Bom, o motivo era o seguinte, era um motivo de culto, motivo religioso. Aonde que se adorava a Deus? Em Jerusalém. Ora, se era em Jerusalém, as 10 tribos, segundo a lei de Moisés, tinha que subir até Jerusalém. Aí ele pensou consigo, olha, o povo vai subir lá para adorar a Deus lá, de ano em ano, e vai me largar. Eu vou perder a liderança sobre eles. Rapaz, tem gente que realmente não sabe ser colocado no cargo de líder. Ele é uma bênção enquanto não é líder. Foi líder, misericórdia. Por quê? Porque ele pensa que agora então vai fugir as coisas da mão dele. Ele não para pensar assim, olha, mas o Deus que colocou essas 10 tribos na minha mão, vai ser comigo e elas vão permanecer na minha mão. Ainda mais se eu estiver fazendo de acordo com o estatuto desse Deus. Mas ele não olhou para estatuto nenhum, ele olhou só para o medo do coração. E aí o que ele fez? Fez logo 2, não foi um só não, 2 bezerros. Colocou um na tribo de Dan e outro em Betel. E ali então ele programou, olha povo, esse é o lugar de vocês irem adorar, não vai em Jerusalém não, Jerusalém é muito longe, é muito difícil, para que tanta canseira, né? E se inventa 1000 desculpas para colocar de lado a palavra de Deus e colocar as nossas ideias. Como que a gente é mestre para colocar de lado a palavra de Deus e prevalecer a nossa ideia? Não, minha ideia é boa, rapaz.
É como disse alguém, um camarada, falaram para ele, mas isso aí não está escrito. Ele respondeu, mas põe porque é bom. E ainda deram risada da inteligência dele. Mas irmão, isso não está escrito na Bíblia. Ah, não está? Então põe porque é bom. E ainda deram risada ainda da ideia dele. Se profana a palavra de Deus e ainda dão risada. Então Jeroboão pisou na bola feia, levou o povo à idolatria e construiu um altar misturado com a idolatria. Então não vamos para altar com idolatria não, vamos fugir dos altares da idolatria, amém? Quatro, somos o altar do Senhor. Agora ele traz uma interpretação dentro do Novo Testamento. Veja só que o autor, ele é bem inteligente. Ele vai lá nos rituais do Velho Testamento e vai no decorrer da lição interpretando ou reinterpretando, como dizem alguns estudiosos, mas é uma reinterpretação dentro das Escrituras. Como que nós fazemos uma reinterpretação do Velho Testamento? Usando o Novo Testamento. Quem que fez a reinterpretação? Foi o apóstolo Paulo. Se ele fez, então eu posso confiar. Quem que fez a reinterpretação? Foi o escritor aos Hebreus, que eu não sei quem é e nem você sabe, em uma discussão teológica que não tem fim, mas ele fez essa reinterpretação e nós adotamos ela. E pegamos ela, porque alguém no passado fez a releitura do Velho Testamento e trouxe para o Novo Testamento e diz assim, anda nesse caminho, que esse caminho é bom. Então ele está fazendo a releitura do altar aqui e dizendo, olha, tinha 3 altares lá no Velho Testamento, ele vai falar mais na frente. Mas ele se resume num só, em quem? Você. Você é o altar aonde vai se dispor então tudo isso que nós estamos sendo ensinados, toda essa ordem, essa decência, tudo isso sendo colocado dentro de você. Você é o altar. Em outra linguagem, você é o templo. Ele exige que nosso interior e exterior estejam devidamente reparados. Vamos reparar o nosso interior, vamos olhar bem, ver bem, aplicar o sangue de Jesus, o sangue do Cordeiro, que é o sangue de Jesus, que no passado era representado em todos os sacrifícios onde havia sangue, representava e apontava para o sangue do Cordeiro. Sem derramamento de sangue não há remissão de pecados, não há perdão. Então nada de aceitar aquela nova ideia, mas você crê no evangelho de açougue, você crê numa coisa tão antiga, que tem que ter sangue para ser perdoado? Acredito, o sangue do Cordeiro, o sangue de Jesus, o sangue de Cristo que foi derramado na cruz do Calvário, e que quando nós fazemos isso na Santa Ceia, fazemos em memória, fazemos para a memória, tanto para mim, para você se lembrar, que nós temos uma grande salvação através do sangue do Cordeiro, o sacrifício perfeito de Cristo, feito na cruz do Calvário, que era tipificado em todos os sacrifícios do Antigo Testamento. Então nós somos um altar que devemos estar devidamente reparados, puros e agradáveis, para que o Espírito Santo possa manifestar-se em nós e através de nós. Então fala-se da presença de Deus, da manifestação de Deus. Deus se manifestava com fogo lá no culto do Velho Testamento. Como Deus se manifesta hoje? Através da minha e da tua vida. Mas para isso tem que estar restaurado, santificado e agradável a Deus. Como é que vamos ser agradáveis a Deus? Temos que começar com a santificação,
posicional. Sem ela não tem jeito. É Deus que santificou a igreja pelo sangue do Cordeiro. E depois, então, entra a santificação como um processo. Porque, na realidade, nós estamos sendo lapidados, sendo trabalhados, sendo melhorados cada dia. Nós estamos sendo melhorados com a aplicação do sangue do Cordeiro na nossa vida. Também estamos sendo melhorados com o lavar da água, que é a palavra de Deus, que vai lavando a nossa vida, que vai purificando a nossa vida, que vai nos moldando de acordo com o caráter de Deus. Então o Espírito Santo vai trabalhando no meu e no teu interior, para ser implantado Cristo em nós. Aí Paulo para os Gálatas fala assim: ó, meus filhinhos Gálatas, por quem de novo sinto as dores e partos, até ser Cristo gerado em vós, formado em vós. Sabe aquele crente que parece que nunca nasceu? Está numa gestação de, não 9 meses, mas 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 10 anos, 20 anos. Tem que haver um nascimento, e depois do nascimento um crescimento. Mas o cara ainda nem nasceu. Aceitou Jesus e não nasceu de novo, não cresceu na vida espiritual. É como Pedro se escreveu, né? Olha, vocês devem desejar o leite racional como crianças recém-nascidas. Leite racional é leite que mexe com a mente, que vai lá na mente, no intelecto, no coração, e muda o pensamento, muda o agir, muda o pensar, muda tudo na vida da pessoa. E a pessoa então vai crescendo espiritualmente. A glória de Deus é incompatível com a impureza, com a falsidade, com a falta de referência no trato com a obra do Senhor. Aí, a gente ensina que, olha, Deus não é compatível com a impureza, tem que lançar a impureza fora, a falsidade tem que ir embora, a falta de reverência tem que ir embora. Aí o camarada pega e te dá a seguinte resposta: olha, Deus usou uma jumenta, por que ele não pode usar um camarada igual eu, igual você? Isso falando num sentido de colocando para fora toda a santidade. Eu não preciso ser santo, eu não preciso ser verdadeiro, eu não preciso jogar a falsidade fora. Aí eu respondo para o camarada: olha, você já viu o testemunho de vida da jumenta que Deus usou? Olha lá no texto lá, quando Deus usou a jumenta lá. Sabe qual era o testemunho da jumenta? Ela se voltou para Balaão e falou: Balaão, eu não tenho te servido todo esse tempo até agora, desde o dia que você me tem até agora? Eu tenho. Você tem feito tudo certinho. Olha como que ela vivia o propósito que Deus criou ela. A jumenta tinha testemunho de vida. E está cheio de cara que diz que é vaso, e o testemunho de vida. Tem que atropelar o texto da jumenta lá, sabe? Atropela o texto da jumenta, joga o texto da jumenta na lata de lixo e fala: Deus usou até uma jumenta, então eu posso ser de qualquer jeito, Deus vai me usar, e ai de você se não acreditar. Ai de você se levantar contra mim. Os camaradas são atribulados, hein? Os camaradas são atribulados. Então, a jumenta tinha testemunho de vida, hein? Vamos melhorar a nossa vida. Vamos melhorar a nossa vida, porque senão a gente vai perder para a jumenta. Vamos melhorar de vida. Tópico 2 aí da revista aí. Não havendo fogo, cessam os sacrifícios. A ordem do Senhor a Moisés foi: o fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Levítico 6:13. A inauguração do serviço sacerdotal em Israel e do culto permanente a Jeová foram marcados pela manifestação do fogo, pela manifestação do Senhor através do fogo. Levítico 9:24. 3 fogos deveriam arder continuamente sobre o altar. Agora o autor aqui,
vai nos levar então para o propósito central do estudo. O propósito central do estudo é o propósito de continuidade. Não é aquela inconstância. Um dia é crente demais, outro dia é a galinha da Angola. Estou fraco, estou fraco, estou fraco. Um dia é crente, no outro dia está desviado. É o camarada 100% arminiano. Um dia está salvo, no outro dia está perdendo a salvação. O crente 100% arminiano é assim. Um dia ele é salvo, no outro dia ele já perdeu a salvação. Às vezes ele perde a salvação 3, 4 vezes no mesmo dia e recupera. E vai nessa gangorra aí de altos e baixos. O que na realidade, o autor da revista aqui vai nos ensinar que tem que existir uma perseverança. Uma vez que o sacerdote Arão acendeu o fogo do altar, não precisava mais Deus lá se manifestar numa manifestação sobrenatural para acender o fogo, porque na realidade era serviço do sacerdote manter o fogo aceso de dia e de noite. Presta bem atenção que esse fogo ardia de dia e de noite. Significa o seguinte, que à noite existia turno sacerdotal. Sacrifício da tarde, era então renovado o fogo não tinha se apagado, apenas se colocava mais lenha no fogo, e o fogo continuava. Ou seja, o teu amor não pode apagar, o teu zelo não pode apagar, a tua constância não pode apagar, tem que existir uma continuidade. Uma vez que você lançou a mão do arado, Novo Testamento, uma vez que lançou a mão do arado, não pode olhar para trás. Se olhar para trás, não é apto para o reino de Deus. Não deixe o fogo, o zelo se apagar da tua vida. Não deixe o amor se apagar. Não perca o primeiro amor. Foi dito para o anjo lá da igreja de Éfeso, né? Tenho contra ti que deixasse a tua primeira caridade. Então, depressa, arrepende-te e pratica as primeiras obras. Não deixe o primeiro amor. É isso que ele vai falar para nós. Ele diz aqui, 3 fogos deveriam arder continuamente sobre o altar. Era tudo bem organizado, tudo em ordem e decência. E aí ele vai dizer, o fogo do altar dos holocaustos. A lenha tinha de ser renovada para que o fogo não se apagasse. Levíticos 6, 12 e 13. Provérbios 26, 20. Então esse fogo aqui era mantido com lenha. Nós podemos aplicar isso hoje para a nossa vida como? Não existe crente desegrejado. Não tem esse negócio, não, eu sou crente na minha casa. Não existe isso. Dentro da Bíblia existe base para o culto doméstico, existe. Onde estiver 2 ou 3 reunidos, eu estou no meio deles. Existe básica para a oração solitária? Sim, entra no teu quarto e ore a Deus em oculto, e o Deus que vem em oculto te recompensará publicamente. Veja que lá que na oração do Pai Nosso tem o individual e tem o público. Ore ao teu pai em secreto, entra na tua casa, ora em secreto, e o teu pai que te vê em secreto, te recompensará publicamente. Mas ele estava dizendo isso daí, para os camaradas que gostavam de ser aparecido. É o aparecido, não o irmão que chama aparecido, mas o camarada que gosta de se aparecer. Então ele estava puxando a orelha, mas ele não estava proibindo de ir no culto. Não, bem pelo contrário, a Bíblia, no escritor aos Hebreus fala assim, não deixando a nossa congregação, como é o costume de muitos. Então a prática de desegrejado não é nova, é antiga. Lá os apóstolos já tinham esse problema sendo enfrentado lá já. Então nós somos a lenha,
e junto nós fazemos o fogo, não é isso? Uma brasa tirada do braseiro se apaga, mas ela sendo colocada junta com outras brasas, um ajuda o outro, um coloca fogo no outro, um anima o outro. Então nós não podemos cair no erro de ser desigrejado. Aí o camarada arruma certas desculpas, e tem hora que dá até dó do camarada, fala, sabe, acho que eu vou concordar com esse camarada aí mesmo, sabe por quê? Fizeram tanta cachorrada com ele na igreja, sabe que ele está certo? Não, não está certo não. Não está certo não. Não é por causa do que fizeram para mim que eu vou deixar Cristo. Cristo não fez nada de errado para mim não. Cristo não me decepcionou em nada. Deus não me decepcionou em nada, e nem você, e nem nos que reclamam. Deus nunca decepcionou ninguém. Bem pelo contrário, Ele avisa. Ele avisa, ó, no meio de vós vai ter gente falsa. No meio de vós vai ter falsos doutores, que é doutrinadores, que é ensinadores, certo? Vai ter falsos pastores, vai ter falsos profetas, vai ter tudo isso no vosso meio. Mas de antemão eu já disse para vocês, para que quando acontecer, vocês se entendam e compreendam que já estava profetizado na minha palavra. Então não é motivo para abandonar a igreja, a congregação. Não, bem pelo contrário. O motivo é para ficar ainda mais. Porque está se cumprindo o que foi escrito. Paulo chamando os anciãos, os presbíteros, os obreiros da igreja de Éfeso, ele disse, ó, eu sei que depois da minha partida, entrará no vosso meio lobos devoradores que não perdoarão o rebanho. Mas tem uma coisa, tudo que é bom e útil, eu ensinei para vocês. Já foi ensinado. Então, vocês estão devidamente com a bagagem já em dia. B, o fogo do candelabro. Para que houvesse lâmpada acesa continuamente, necessário se fazia renovar o azeite e espevitar regularmente os pavios. Bom, se lenha nós comparamos comigo e com você, o Espírito Santo, o candelabro, nós podemos então comparar com o azeite, né? O azeite nós podemos comparar com o Espírito Santo. Porque na realidade o candelabro lá em Apocalipse representa a igreja. Agora o azeite dentro da Bíblia Sagrada, em muitos lugares, nós podemos interpretar ele como o Espírito Santo. Quem é que mantém o fogo iluminando aceso? Aqui no caso era o azeite, e no nosso caso é o Espírito Santo. Vocês lembram da passagem lá das 10 virgens? O azeite acabou, 5 levaram azeite suficiente e 5 não, e ó, acabou, dá-nos azeite, não, vai lá e compra, para que não falte a nós. Então existe uma responsabilidade individual, para que dentro do individual, o coletivo permaneça. Mas quem erra do lado individual, não vai atrapalhar em nada quem está certo no coletivo. Porque as 5 virgens prudentes não foram atrapalhadas em nada pelas 5 nécias. As 5 nécias é que ficaram com prejuízo. Então presta bem atenção, para não faltar azeite, não faltar o Espírito Santo, busque o Espírito Santo, se encha do Espírito Santo. E aqui, ele fala aqui do pavio, né? Espevitadeira, Êxodo 25, 38. Era uma espécie de tesoura usada para aparar o morrão, parte queimada, dos pavios do candelabro. Essa limpeza era necessária para que a luz continuasse sendo boa. Presta atenção que o ensinamento é repetitivo. Esse ensinamento aqui de ir lá e cortar o morrão, no nosso linguajar, o borrão da lamparina, no linguajar da roça é borrão da lamparina. Então a camarada ia lá com um instrumento e cortava aquela cabeça que ficava queimada, que atrapalhava e não deixava mais o combustível pegar fogo.
É, isso fala, olha, precisa renovar a mente, viu? Precisa santificar a mente. Precisa se encher a tua mente da palavra de Deus. Volta na santificação. O ensinamento é repetitivo, para você decorar e colocar em prática. Vai lá e corta o que não presta da cabeça. Presta bem atenção, olha para o coração, vigia o coração. E vai lá tirando o que não presta. Tira o que não presta para fluir o Espírito Santo, o azeite na tua vida, sabe? Porque na realidade o candelabro servia para iluminar. E para que a igreja serve? Se ela não servir para iluminar, não serve para mais nada. Jesus Cristo disse, olha, vós sois a luz do mundo. Ninguém pega a lamparina e coloca embaixo da cama, embaixo do alqueire, mas coloca num lugar visível. Assim esteja a vida de vocês num lugar visível, de maneira visível, correta e reta, para que os que vejam a luz que existe em você. Porque os homens conhecerão a Deus através da luz, e essa luz é manifesta na igreja. Manifesta na igreja. C, o fogo do altar do incenso. Pela manhã e ao crepúsculo, o incenso aromático era renovado sobre esse altar. Todo dia, pela manhã e à tarde, então era renovado. O que era esse sacrifício? Era feito com especiarias. Incenso, para dar um bom cheiro. Paulo diz, olha, vós sois o bom cheiro de Cristo, nós somos o perfume de Cristo. Precisa se renovar de manhã e à tarde. Existe alguém que interpreta isso daqui como oração, e é uma interpretação correta. Oração da manhã e oração da tarde. Não pode faltar oração na nossa vida. Está ruim, ora. Está gemendo, ora. Está difícil, ora. Não consegue sair palavra da tua boca, mas mesmo assim tem uma atitude de oração. Existem momentos na vida do camarada que ele não aguenta orar mesmo não. O peso é muito grande, mas esteja em atitude de oração. Não deixe a atitude de oração. Esses fogos representavam aos olhos dos ministros do santuário e de todo o povo israelita que Deus estava sempre presente ali. Isso também se via na coluna de fogo que pairava sobre o tabernáculo. Essa manifestação representava a glória de Deus e impelia o povo à adoração. Então, irmãos, tem que haver isso na nossa vida. Tem que haver aquela diferença na minha e na tua vida. Tem que haver um brilho em nós, que quando chegamos num lugar, a gente nem precisa falar que é crente. O camarada incrédulo chega e pergunta, você é crente? Sou, graças a Deus, eu percebi, tem algo diferente em você. Sabe por que isso não acontece? Porque não estamos numa continuidade. Não existe uma continuidade em nós. Você já teve experiência do camarada começar a falar palavrão perto de você, e de repente ele para, se sente envergonhado, se sente acuado, e pergunta para você, você é crente? Sou. Desculpa de eu estar falando esses palavrão perto de você. Quando a nossa vida está muito encoberta e a luz não está brilhando, e existe pecado oculto, esse brilho começa a sumir de nós, e o camarada começa a falar palavrão perto da gente, e continua falando, e vai falando, e dali um pouco a gente está falando junto com ele. Aí faz aquilo que o salmista no Salmo 1 aconselha não fazer. Se assenta na roda dos escarnecedores. E ainda tem comunhão com eles. Faz tudo igual eles. Então, devemos tomar cuidado, porque não podemos abrir mão da presença de Deus na nossa vida. Amém? Esses fatos tão gloriosos da história judaica falam-nos da oração contínua.
O fogo que ardia continuamente ensina-nos sobre a necessidade de culto constante. Somos conclamados a uma vida de oração constante, orando em todo o tempo. É isso que Paulo fala. Mas eu vou conseguir mesmo orar 24 horas por dia? Lá no meu trabalho eu vou orar em vez de trabalhar? Não, não é isso daí não. Não é isso. Mas em espírito nós estamos ligados com Deus. Quando dormimos, os nossos sonhos são direcionados por Deus. Se estamos vigiando, estamos com Deus. Se estamos dormindo, estamos com Deus. Por quê? Porque nós já temos uma vida de oração frequente. Então é um culto frequente, é uma adoração frequente. Estou adorando a Deus dia e noite. Se eu durmo, eu adoro a Deus. Se eu não durmo, eu vigio, eu adoro a Deus. De todas as maneiras, eu estou em um culto contínuo, constante. Ele diz aqui, o Espírito Santo está conosco e em nós. E Ele está conosco e em nós. Ele habita em nós. Somos morada dEle. Temos que ter consciência disso. Temos que ter consciência disso, e que agora nós não somos de nós mesmos, nós temos um dono. Nós temos um dono, nós estamos com esse dono, temos que viver continuamente com esse dono. Por enquanto estamos na terra, mas não somos da terra. Estamos aqui, mas não somos daqui. Então temos que influenciar esse mundo, e não esse mundo influenciar a gente. O que Deus falou para o profeta do Velho Testamento? Olha, eles se voltem para ti, mas você não se volte para eles. Se eles não se voltar para ti, fica sozinho, mas fica comigo, não me larga. Vocês querem adorar o meu Deus? Amém. Não querem? Então você para lá e eu para cá. Não existe comunhão entre o Belial e o santo. Não existe comunhão entre a mesa de Deus e a mesa de Satanás. Não existe comunhão da luz com as trevas. Uma das duas tem que ir embora. Se as trevas dominar, a luz vai embora. Se a luz dominar, as trevas vão embora. Então, conforme nós vamos ter um culto constante, a luz de Deus vai brilhando mais e mais. Aí vai se cumprir aquilo que o sábio diz lá em Provérbios, que a luz do justo, que a carreira do justo, o caminhar do justo, é como a luz da aurora, que vai brilhando, 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 até ser dia perfeito. A luz tem que ir brilhando na tua vida, brilhando, brilhando cada vez mais. Ela não pode ter eclipse, ela não pode ter nuvens que apague ela. Não, de jeito nenhum. Vamos ter então uma adoração constante, porque o Espírito Santo está conosco e em nós. Devemos dar liberdade para agir. Sejamos fervorosos e dinâmicos na obra do Senhor. Que a nossa vida seja um culto constante. Reconstruamos em nossa vida o altar do Senhor, para que a sua glória se manifeste em nós. É como Paulo diz, né? Sendo transformado como um espelho, de glória em glória, até a estatura perfeita de varão perfeito. Sendo transformado de glória em glória, amém? Que Deus te abençoe, amém?